Boa noite a todos. Então, vamos iniciar mais uma aula. Nós já vamos começar em instantes, é só o tempinho de eu colocar aqui o material de hoje para compartilhar. Bem, boa noite a todos. Na semana passada, nós começamos o nosso percurso com a classe de palavra dos verbos. Então, nós começamos a falar sobre os verbos. Semana passada, nós falamos sobre tempos verbais, falamos sobre os modos verbais também. E hoje nós vamos falar sobre complementos verbais. O título desse slide eu coloquei termos integrantes da oração. Por quê? Em língua portuguesa, nós temos alguns conteúdos que são chamados de termos essenciais da oração. Então, nós vamos ver rapidamente quais são esses termos essenciais. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Já tivemos aula sobre esses termos essenciais da oração, que está disponível para vocês lá na plataforma. Então, só relembrando, o sujeito vai ser o termo ou a palavra sobre o qual se declara alguma coisa, e aquele termo, aquela palavra que faz com que o verbo ele se conjugue. Então, o verbo ele é conjugado em diferentes pessoas, primeira, segunda e terceira, seja no singular ou no plural, justamente para concordar com o sujeito. E o predicado é tudo aquilo que vai ser declarado na oração sobre o sujeito. Nas orações, são divididas dessa seguinte forma: no lado do sujeito, essa função vai ser desempenhada por um substantivo, ou por um pronome, ou por uma palavra que esteja exercendo a função de substantivo. Já o lado do predicado vai ser ocupado por um verbo. Então, o predicado sempre vai conter um verbo. Seja esse verbo um verbo de ação, aqueles verbos que indicam atividades que são realizadas pelo sujeito, atividades como andar, falar, estudar, e podem ser também verbos chamados de verbos de estado ou verbos de ligação, aqueles verbos que nós temos ali para indicar algo que é momentâneo sobre o sujeito. Então, aqui nós temos um exemplo bem simples que diz o seguinte: Heloísa mora no interior da Paraíba. Então, eu tenho o sujeito, Heloísa, e eu tenho uma informação sobre esse sujeito, que é morar aí no interior da Paraíba. E por que que nós esclarecemos inicialmente esses dois conceitos? Porque aqui nós vamos falar sobre transitividade verbal, ou seja, nós vamos olhar para o lado em que fica o predicado, que é o lado em que se encontra o verbo, e falar sobre os tipos de verbos, quanto à necessidade de um complemento ou a ausência da necessidade deste complemento. Então, transitividade verbal vai falar sobre a relação que existe entre os verbos e os seus complementos, que vão ser chamados de objeto direto e objeto indireto. O primeiro tipo de verbo que vai aparecer vai ser o verbo transitivo. O verbo transitivo é um verbo que ele necessita de ajuda. Ele precisa de outras palavras respondendo
uma pergunta que é feita sobre eles. Então, os verbos transitivos são aqueles verbos que sozinhos eles não conseguem transmitir toda a ideia que eles buscam transmitir. Então, eles precisam de uma palavra para ajudar eles no sentido. Por exemplo, se eu disser assim, Ana vende. Você vai dizer, Ana vende o quê? Pode ser flores, pode ser perfumes, pode ser roupas. Então, o verbo vender traz junto de si uma pergunta, o quê? O que é vendido? Da mesma forma, o verbo comprar. Se você eu comprei, você vai dizer o quê? Pode ser desde um lápis até um carro ou algo maior. Outros verbos também. O verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém. Então, esses verbos que precisam de uma palavra que venha responder algo sobre eles são chamados de verbos transitivos. São os verbos que pedem um complemento, que vão ali ajudá-los em construir o seu sentido. Então, os verbos transitivos vão ser esses, precisam de um complemento, respondendo à pergunta o que ou quem. E esses verbos, eles vão ter alguns tipos. Então, vou ter verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Mas antes disso, de nós irmos para a diferenciação desses dois tipos de verbos, nós vamos ter também o que são chamados de termos integrantes da oração. Então, um pequeno esclarecimento. Se nós temos os termos essenciais, que vão ser sujeito e predicado, os termos integrantes da oração vão ser aquelas palavras que na oração elas desempenham um papel em relação a outras palavras. Por exemplo, o objeto direto e o objeto indireto são termos integrantes da oração, mas eles não são essenciais. Eles não são a base da oração, mas eles são também necessários. Porque para que eles servem? Eles servem para completar o sentido dos verbos, no caso dos complementos verbais. Mas essa necessidade de um complemento, ela não vai ser exclusiva dos verbos. Nós vamos ter alguns nomes, como nós vamos ver mais para o final da nossa aula, que esses nomes eles também necessitam de complemento, por isso que nós também temos um conteúdo chamado complemento nominal. Então, os termos integrantes da oração vão ser essas palavras que desempenham essa função de completar, complementar, ajudar no sentido de outras palavras, para que dessa forma a oração ela se torne mais completa. Então, os complementos verbais e nominais, eles são chamados de termos integrantes da oração. Então, nós vamos ter os termos integrantes, os termos essenciais e os termos acessórios que nós vamos ver em outro momento. Então, os verbos transitivos, os verbos que precisam de um complemento para ajudar no seu sentido, eles vão ser classificados em três tipos. Podem ser verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos que pedem dois complementos, os verbos chamados de verbos bitransitivos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Inicialmente, nós vamos ver o verbo transitivo direto, também chamado de VTD. Então, quando aparece essa sigla em língua portuguesa, está falando de verbo transitivo direto. É aquele verbo que ele vai vir acompanhado de um complemento, mas que ele não tem a presença de uma preposição obrigatória. Só relembrando, a classe de palavras das preposições são palavrinhas que servem para unir uma palavra a outra. Então, palavras como de, palavras como da, palavras como em, palavras como a, quando a ele é preposição, palavras como para, palavras como com, palavras como por. Todas essas palavras são preposições. Então, elas vão servir para unir palavras. A grande diferença das preposições é que elas são palavras invariáveis. Então, elas não sofrem modificações, nem de número, nem de gênero. Então, elas sempre se mantêm da mesma forma. Eu posso dizer, pedi o trabalho a vocês
E eu posso dizer também, pedir o trabalho a você. O a preposição, ele não se altera. Da mesma forma, eu posso dizer pedir para vocês, como eu posso dizer pedir para você. Mesmo que a palavra a quem ela se refira esteja no plural, a preposição se mantém sempre da mesma forma, porque ela é uma classe de palavra invariável, então ela não sofre modificação. Então, no verbo transitivo direto, eu vou ter a ausência de uma preposição, não há uma necessidade. E esse verbo, ele tem o seu complemento ligado a ele diretamente. Dizendo de outra forma, esse verbo está ali de mãos dadas com o seu complemento. Então, não há nada entre o verbo e o complemento. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo. Comprei um ótimo livro. Eu tenho aqui o verbo comprar. Quem compra, compra algo. E se eu disser assim, comprei, vem junto com esse verbo a pergunta de o que é que foi comprado. Então, esse um ótimo livro vai ser o meu complemento. Esse um é um artigo, então não é preposição, tranquilamente. Quando nós temos um artigo, nós temos também um complemento chamado de objeto direto. Então, se eu tenho o verbo transitivo direto, o nome do complemento que se liga a ele diretamente, sem a presença de uma preposição, é o chamado objeto direto. Depois, nós temos também os verbos transitivos indiretos. Então, o verbo transitivo, ele sempre vai pedir um complemento. O que vai mudar do transitivo direto para o transitivo indireto vai ser a presença dessa preposição. Então, essa ligação feita no verbo transitivo indireto, ela é mais distante do que entre o verbo transitivo direto e o seu complemento, e o seu objeto direto. Então, nos verbos classificados como transitivos indiretos ou VTI, eles têm a presença de uma preposição. Por exemplo, no início da aula eu citei o caso do verbo gostar. Então, quem gosta, gosta de algo. Então, esse de que já vem ali junto do verbo é a nossa preposição. Então, por isso que o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto. Outro exemplo é o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a algo ou obedece a alguém. Então, esse verbo ele já pede a presença da preposição a. Então, nesse caso aqui no exemplo, nós temos o aluno obedece às regras escolares. Como eu citei agora há pouco, quem obedece, obedece a algo ou obedece a alguém. Ao que obedece aqui? Obedece às regras escolares. Então, é uma palavra feminina também. Por isso que nós temos aqui a presença da crase. Esse conteúdo também é importante para quando nós vamos estudar crase. Porque se eu tenho um verbo que a regência dele pede uma preposição, a preposição a nesse caso, e eu tenho um complemento que traga uma palavra feminina com a presença do artigo feminino a, então nesses casos eu vou ter a crase. Então, o verbo transitivo indireto é aquele que vem com um complemento ligado a ele através de uma preposição. E o seu complemento vai ser chamado de objeto indireto. Então, nesse caso, eu tenho o que é chamado de objeto indireto. E nós temos também o caso dos verbos bitransitivos, ou verbos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles verbos que têm dois complementos. Um desses complementos vai ser chamado de objeto direto, o outro complemento vai ser chamado de objeto indireto. Então, os verbos transitivos diretos e indiretos, que podem também aparecer com o nome de bitransitivos ou bitransitividade dos verbos, são aqueles que têm dois complementos, como é o caso de emprestei um livro ao meu amigo. Então, aqui o verbo emprestar é um verbo que ele pode ter dois complementos. Aqui no nosso exemplo, nós temos o primeiro complemento dele. O que é que foi emprestado? Então, foi emprestado um livro. Tenho
Um substantivo que exerce também a função de complemento verbal, que é a palavra livro. Substantivos comuns nesse caso. E acompanhando esse substantivo, eu tenho a palavra um, que vai ser o nosso artigo. Então, o nosso primeiro caso aqui, nós temos o objeto direto. Depois, nós temos ao meu amigo. Então, esse ao meu amigo está me dizendo a quem que foi emprestado. Então, essa resposta a quem é o nosso objeto indireto. Tanto que nós temos aqui o encontro da preposição a mais o artigo masculino o. Porque quando nós temos esse encontro do artigo, do artigo masculino com a preposição a, fica ao, então fica evidente esse encontro. Já quando eu tenho uma palavra feminina, né, que é antecedida por um artigo feminino, esse encontro se torna a nossa crase, que vai ser aí a fusão das nossas duas vogais iguais. Dessa forma, eu tenho outro exemplo também, que vai falar sobre esse verbo bitransitivo, que nós temos aqui, ele deu flores. Então, né, nós temos aqui a palavra flores respondendo sobre o que foi dado, então, o que foi ofertado a alguém. Mas essas flores, elas foram dadas para uma pessoa, então foram dadas para ela. Esse para ela vai ser o nosso objeto indireto. Então, nos verbos bitransitivos, eles são chamados dessa forma porque eles têm dentro da oração dois complementos, tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Tudo isso se referindo aos verbos transitivos. Então, só repetindo, os verbos transitivos, eu vou ter verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo bitransitivo, que vai ser quando esse verbo ele trouxer dois complementos dentro da oração. Já o outro grupo vão ser os verbos intransitivos, ou VI, que é a sigla deles. Nesse caso, são verbos que eles não precisam de complemento. Então, esses verbos, sozinhos, eles já têm o seu sentido completo. Então, no verbo intransitivo, eu não vou procurar objeto direto, não vou procurar objeto indireto, porque esse verbo ele não tem nenhum complemento. Ele traz sozinho o sentido que é necessário para a oração. Por exemplo, se você disser assim, o filho dele nasceu. O verbo nascer, ele não precisa de complemento. O sentido dele é completo, ele traz toda a significação que a ação que ele está denominando necessita. Outro exemplo, o verbo dormir. Então, o verbo dormir, ele também é um verbo intransitivo, não tem necessidade de complemento. Outro verbo, o verbo morrer, também não precisa de um complemento. Então, eles trazem consigo toda a comunicação que é necessária. Então, todo o sentido que é necessário, esses verbos, eles trazem sozinhos. Então, é como se os verbos intransitivos, eles fossem mais autossuficientes. Então, eles sozinhos dão conta do recado. Não precisam de outras palavras para os ajudarem, o que não acontece com o verbo transitivo. Então, se lá na sua prova apareceu a palavra transitivo, transitividade, você já sabe que ou você vai ter ali naquela questão um objeto direto, ou um objeto indireto, ou ainda podemos ter o caso de um verbo bitransitivo. Agora, se a questão fala de intransitivo, esse verbo ele não tem nenhum complemento, ele vai sempre permanecer ali sem necessidade da ajuda de outras palavras. Claro que ele vai ter palavras que se referem a ele, como advérbios, que são modificadores, então eu posso dizer, o filho dele nasceu ontem, ou o filho dele nasceu hoje. Eu posso colocar horários também. Eu posso dizer, ele dormiu rapidamente.
Então, é um modo, é uma circunstância de tempo, é uma circunstância de lugar. Mas isso são advérbios, não são complementos. Então, são funções sintáticas diferentes. O advérbio, ele modifica o verbo. Ele traz circunstâncias de modo, de lugar, de tempo. E o complemento não. O complemento, ele responde uma determinada pergunta que é feita ali implicitamente por aquele verbo. Um conteúdo que geralmente as pessoas confundem, e nós vamos esclarecer agora, é a questão do complemento verbal e de um tipo específico de complemento verbal e complemento nominal. Os verbos, eles são uma das classes de palavras bem importantes da nossa língua portuguesa, por isso que nós temos tantos conteúdos que se referem aos verbos. Mas eles não têm todo o cenário da oração sozinho. Ao lado dos verbos, nós vamos ter os substantivos. Então, os substantivos e os verbos, em essência, eles são muito parecidos. O que vai diferenciá-los é justamente a função que cada uma das classes de palavras desempenha naquela oração. Porque nós temos que lembrar que a nossa língua, enquanto código organizado, é um sistema. Então, dentro desse sistema, cada classe de palavra tem o seu papel. Mas, quando nós vamos estudar substantivos e verbos, conseguimos perceber que existem semelhanças entre essas duas classes de palavras. Dentre elas, as duas são classes de palavras variáveis, as duas sofrem modificações tanto de número como singular e plural, sofrem modificações de gênero, elas se transformam em vários contextos, elas têm palavras que são modificadores ou qualificadores. Nós temos os adjetivos para os substantivos e nós temos os advérbios para os verbos. E nós temos outra semelhança também, que vai ser a de complementos. Então, assim como alguns verbos pedem ajuda de outras palavras, solicitam esses complementos, alguns nomes, eles também necessitam desses complementos. Então, também se falam alguns gramáticos sobre os nomes eles serem transitivos. Alguns nomes são transitivos. Então, alguns nomes, eles vão pedir, exigir a presença de uns complementos. Por isso que nós temos também o conteúdo chamado de complemento nominal. Quando eu tenho complemento verbal, eu estou falando de complementos feitos para um verbo. Quando eu estou falando de complemento nominal, eu estou falando de uma palavra que vai estabelecer uma relação sintática ali de dependência com uma classe de palavras que entre no grupo dos nomes, ou seja, um substantivo ou um adjetivo vai solicitar um complemento, uma ajuda para o seu sentido. Então, um exemplo simples. Se eu tiver certeza, né? Então eu vou ter certeza de algo. Eu preciso dizer sobre o que eu tenho certeza. Então eu vou ter certeza disso. Esse isso que eu vou colocar vai ser um complemento nominal da palavra certeza. O que é muito comum acontecer nas provas. Os candidatos acabarem confundindo o conteúdo de complemento nominal com o objeto indireto, porque a escrita dos dois, elas é muito parecida, elas são muito parecidas. Tanto que no meu objeto indireto, eu vou ter a presença de uma preposição, no meu complemento nominal, eu também vou ter a presença de uma preposição. Então, se ali no momento da minha prova eu não estiver atento o suficiente para fazer análise sintática, então, devido talvez ao nervosismo, ou você já resolveu muitas questões e você está fazendo uma análise rápida, pode ser que acabe ocorrendo essa confusão entre os dois. Então, complemento nominal é uma coisa, objeto indireto é outra.
Basicamente porque complemento nominal, eu vou falar de um complemento para um nome, então para uma classe de palavra. Morfologicamente, eu estou trabalhando com substantivos ou adjetivos. E quando eu falo de objeto direto, eu estou trabalhando com verbos. Então, eu estou falando de um complemento verbal, vai ser outra função sintática. Então, o complemento nominal, como a própria nomenclatura dele indica, é exigido por um nome, o objeto indireto, sendo ele um complemento verbal. Então, lembre-se sempre que objeto direto é complemento verbal. Esse complemento, ele é exigido por um verbo. Agora, para complicar ainda mais um pouquinho a nossa vida, em língua portuguesa, as palavras, elas são parecidas. Então, quando nós estudamos processos de formação de palavras, o que é que nós vimos quando nós estudamos? Que existem palavras chamadas de palavras primitivas, que são palavras que deram origem a outras palavras, né? Então, eu tenho palavras que eram verbos, depois, quando a gente tem um processo chamado de derivação regressiva, então, quando eu tiro ali o R dos verbos terminados em AR, R ou IR, esses verbos se transformam em substantivos. Então, eu vou ter, por exemplo, o verbo pescar, que vai designar o ato de você ir lá, pegar um barquinho, entrar no rio ou no mar, e jogar uma rede, tentar pegar um peixe, e eu vou ter a pesca, que é quando eu tiro através da derivação regressiva. O R, eu tenho um substantivo. A pesca é um substantivo. Pescar é um verbo. Então, eu vou ter essas palavras que são muito parecidas, mas que em alguns contextos é verbo, em outros contextos é substantivo. Então, a banca, sabendo disso, isso todas as bancas, elas vão jogar com essas palavras que são parecidas. Por exemplo, eu vou ter o verbo necessitar e eu vou ter, né, o nome necessidade. Então, eu tenho uma necessidade. Uma necessidade é um substantivo. Agora, se eu disser assim, eu necessito de atenção, por exemplo, eu necessito de ajuda. O necessito é um verbo, eu posso conjugar esse verbo, então ele ali é um verbo. Agora, necessidade é um nome, então essas palavras muito parecidas também podem dificultar um pouquinho a nossa vida. Então a gente tem que ficar bem atento ali a qual é a classe gramatical, a classe de palavras que aquela palavra tem naquela frase em específico. Por isso que é tão importante inicialmente, nós estudarmos, conhecermos as 10 classes de palavras da nossa língua, porque você ter domínio sobre esses 10 grupos facilita para que você entenda os outros conteúdos. Lembrando também que também tem essa aula na plataforma para quem quiser revê-la. Então, na nossa oração de número 1, nós temos o povo necessita de atenção, né? Aqui eu tenho o meu sujeito, o povo necessita. Necessita é um verbo, né? Eu necessito, nós necessitamos, eles necessitam. Então, veja que nós conseguimos conjugar esse verbo e conseguimos colocar todas as desinências verbais, tanto de pessoa quanto de número. Então, eu consigo. Se eu disser assim, o povo necessita. A primeira pergunta que vai surgir é de quê? O povo necessita de quê? O povo necessita de educação, de segurança, de saúde, várias opções. Nesse caso aqui, eu coloquei o povo necessita de atenção. Esse de atenção, quando ele está ligado à palavra necessitar, como é o caso aqui em o povo necessita, ele é um objeto direto. Ou seja, ele é um complemento verbal, porque a classe de palavra que vem antes dele é um verbo. Então, como eu falo sempre, em língua portuguesa, vale aquele ditado popular: diga-me com quem andas, que eu digo quem tu és. Então, se o complemento está se ligando a um verbo, logo, ele é um complemento verbal, ele é um objeto direto, nesse caso aqui. Agora, quando nós vamos para a oração 2, em que nós temos assim,
O povo tem necessidade. O que a gente observa? A gente observa o sujeito permaneceu o mesmo, mas aqui nós temos outro verbo, que é o verbo ter, né? Ligando aqui o sujeito a essa necessidade do sujeito. Quando eu digo assim, o povo tem necessidade, você vai responder novamente de quê? Mas essa pergunta ela não está sendo feita a um verbo. Agora, essa pergunta está sendo feita a um nome. Quando essa pergunta está sendo feita a um nome, ela também vai ser respondida. Então, nesse caso aqui, eu tenho, o povo tem necessidade de atenção. Nesse caso, esse de atenção é um complemento também, mas ele não é mais um complemento verbal, porque ele está se ligando a um nome, a palavra necessidade. Então, nesse caso, nós temos o de atenção como um complemento nominal. Então, veja, são duas frases extremamente parecidas. A maioria das palavras são as mesmas, nós só vamos ter a mudança da colocação do verbo tem, né, na segunda oração, mas isso aqui poderia tranquilamente acabar confundindo o candidato, que é o que ocorre, porque a palavra, o nome e o verbo são muito parecidas, mas eles têm classes de palavras diferentes, logo eles estão desempenhando funções sintáticas diferentes, e a palavra de atenção nos dois casos, ela tem uma função sintática diferente. No primeiro caso de complemento verbal, um objeto direto. No segundo caso, de um complemento nominal. Mas o que pega principalmente é a presença da preposição. Objeto direto tem preposição, complemento nominal também tem preposição. Então, sempre fiquem atentos nessas construções para verificar se é um nome ou se é um verbo, porque essa classe de palavra da palavra que aparece anterior ao complemento vai fazer toda a diferença na sua análise e na sua resolução das questões também. Agora nós vamos para as questões de hoje e nós temos a primeira delas, que diz o seguinte: identifique a frase em que o verbo é transitivo direto. Então, identifiquem aí nessas orações e quais desses verbos ele é transitivo direto. É na letra A, em choveu bastante ontem. Letra B, o vento derrubou as árvores. C, precisamos de um caderno novo. Ou D, Flávia precisa de carona. Então, vamos ver primeiro a letra A, que colocaram aqui. Na letra A, nós temos o verbo choveu, né? Que é um verbo que ele entra no grupo dos verbos que denominam fenômenos da natureza, né? Então, palavras como choveu, palavras como ventou, palavras como nevou, são verbos que falam sobre fenômenos da natureza. Nós temos que ter cuidado com esses verbos, porque esses verbos, eles são diferentes dos demais. Justamente porque eles vão designar ações que não são feitas por ninguém. Então, eles designam um acontecimento. Então, aqui, quando ele diz assim, choveu, quando você fala choveu, não precisa de um complemento. Ele já traz em si todo o seu sentido. Então, esses verbos que nomeiam fenômenos da natureza, eles vão ser intransitivos. Porque se você assim, choveu, todo mundo vai entender do que eu estou falando, da ação de ter caído água do céu, então das gotas de chuva terem molhado o chão, todo mundo vai compreender. Se o Zé ventou muito, todo mundo vai compreender também completamente sobre a ação que eu estou falando. Então, nesse caso, o nós não é a nossa letra A, porque aqui você tem choveu bastante
Você tem aqui bastante como um advérbio falando de quantidade. E você tem dois advérbios, na verdade. Então, você tem bastante e ontem. Um advérbio marcando a quantidade, né? Poderia dizer choveu muito. E o outro advérbio marcando o tempo, quando foi que teve essa chuva. Então, foi ontem. Na letra B, nós temos o vento derrubou as árvores. Então, veja, eu tenho o meu sujeito e aqui eu tenho a palavra vento, né? Que em outros contextos, ventar vai ser o verbo, mas aqui é o substantivo mesmo. Então, a gente sempre tem que ficar atento a esses detalhes. Derrubou. Derrubou o quê? Derrubou as árvores. Então, aqui nós temos o nosso verbo transitivo direto. Porque só se eu disser assim, o verbo derrubou, você vai dizer derrubou uma casa, derrubou uma pessoa, derrubou um poste, pode ser qualquer coisa que tenha sido derrubada, mas esse verbo traz junto de si a palavra o quê, né? Algo que foi derrubado. Então, nesse caso, as árvores vai ser o nosso objeto direto, o nosso complemento aí do verbo derrubou. Na C, nós temos precisamos. Quem precisa, precisa de algo ou precisa de alguém. Do que eu preciso? Ah, eu preciso de um caderno novo. Então, esse é um objeto indireto. Então, o verbo ele é transitivo, mas nesse caso ele é transitivo indireto. Na letra D também nós temos Flávia precisa. Precisa de quê? Flávia precisa de carona. Então, aqui novamente nós temos o mesmo verbo, precisa, mas ele, nas duas ocasiões, ele é um verbo transitivo indireto. Então, o gabarito da nossa questão 1 vai ser justamente a letra B. Deixa eu só destacar aqui. Na questão 2, nós temos assinale a alternativa em que o verbo é transitivo indireto. Então, agora nós vamos procurar o contrário. Se antes estávamos procurando o verbo que se ligava diretamente ao seu complemento, agora nós vamos procurar o verbo que se liga através de uma preposição a esse complemento. Então, aqui nós temos, na letra A, gosto de dormir cedo. Então, já temos aqui o nosso gabarito. Porque nós temos quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém. E esse, né, de dormir cedo vai ser o complemento do verbo gostar, formado também por outro verbo aqui nesse caso. Nós temos outro verbo que vai ser dormir, mas aqui ele está na sua forma primitiva, ele não está conjugado e ele está exercendo essa função de complemento do verbo anterior, cedo, aí um advérbio identificando, né, o tempo, o horário ali em que a pessoa gosta de dormir. Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito vai ser a letra A, mas vamos ver as outras alternativas. Na B eu tenho, vamos conversar um pouco. Então, aqui, o que é que nós temos, né? Nós temos, quando se diz assim, vamos conversar um pouco, nós temos um verbo intransitivo aqui. A primavera é uma linda estação. Eu tenho aqui um verbo de estado ou de ligação, mas que vai ser um verbo transitivo direto também. Então, está ligando diretamente. A primavera é o quê? Uma linda estação. Na D nós temos eu estava com saudade dos meus amigos, né? Então, aqui também nós não temos o nosso gabarito. Então, nesse caso, o nosso gabarito vai ser a letra A. Na
Nossa terceira questão, nós temos o seguinte. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto e indireto, ou seja, nessa alternativa, nós estamos procurando um verbo bitransitivo. Então, em qual desses casos que o verbo ele pede dois complementos? Então, aqui nós temos a letra A. Adoro. O que que eu adoro? Adoro doce de leite. Então, nesse caso, eu tenho só complemento, tranquilo. Na B, eu tenho Ana distribuiu presentes para as crianças. Então, como vocês colocaram aqui no chat, a B vai ser o nosso gabarito, porque nós temos o seguinte: Ana distribuiu. O que que Ana distribuiu? Ana distribuiu presentes. Presentes está se ligando diretamente ao verbo distribuir. Porque quem distribui, distribui algo, mas esse algo vai ser distribuído para alguém. Então, esses presentes são distribuídos para as crianças. Então, por isso que esse verbo ele tem dois complementos. Presentes vai ser o nosso objeto direto e para as crianças vai ser o nosso objeto indireto, formado aí pela preposição para e as palavras as crianças. Então, o nosso gabarito vai ser a letra B. Vendo as outras informações, nós temos gosto de ver o pôr do sol, então, novamente, o verbo transitivo indireto, só tem um complemento. E na D nós temos meus gatinhos brincam, mas eles brincam aonde? Brincam na sala. O verbo brincar, ele também é um verbo intransitivo, né? Então, quando eu digo assim, meus gatinhos brincam, todo mundo entende a ação que está sendo realizada ali pelos animais. Ou eu posso dizer, as crianças brincam. A ação, ela também traz em si o seu sentido completo. Esse na sala está simplesmente marcando ali o local em que essa brincadeira acontece. Então, o verbo brincar, ele também vai entrar no grupo dos verbos transitivos, os verbos intransitivos, perdão. Então, ele não tem essa necessidade de um complemento. Passando para a próxima questão, nós temos o seguinte: assinale a alternativa em que o verbo é intransitivo. Então, agora, nós vamos procurar a alternativa em que o verbo ele não precisa de complemento. Ele sozinho já dá conta do recado, já transmite toda a mensagem que é necessária nessa frase. Então, aqui nós temos a venta muito hoje. Então, aqui nós temos o verbo ventar, né, que denomina o fenômeno da natureza. Então, como nós vimos, mencionei agora há pouco, esses verbos, eles não necessitam de complemento, então eles são intransitivos. Da mesma forma, eu posso dizer, venta muito hoje ou ventou muito ontem. Todos esses verbos, eles não precisam aí de ajuda no seu sentido. Então, por isso, ele é o nosso gabarito dessa questão. Vamos ver novamente. Nós temos na B, nós temos gosto de esquiar na neve, então o verbo transitivo indireto, que pede aí o seu complemento. Na C, nós temos dias nublados, são lindos. Então, aqui nós temos um tipo de construção feita com verbo de ligação ou verbo de estado. O que esse verbo faz? Esse verbo, sempre que ele aparece, geralmente aparece muito o verbo ser, seja ele aí na terceira pessoa do singular, em ele ou ela,
é. Ou ele, quando aparece na terceira pessoa do plural. Eles ou elas são. Por isso que nós temos aí dias nublados são, porque nós temos a palavra dias no plural e temos o verbo de ligação fazendo essa ponte, por isso que ele é chamado de verbos de ligação, porque ele faz a ponte entre o sujeito da oração e o seu predicativo do sujeito, que esse predicativo vai ser justamente essa característica, essa qualidade do sujeito. Então, esse aspecto do sujeito, ele é feito aí por um adjetivo. Então, nessas construções, nessas frases, nesses tipos de construções, nós temos o seguinte, nós temos o sujeito, né? Nós temos o verbo ali no meio, fazendo a ponte, por isso verbo de ligação, ou também chamado de verbo de estado, porque ele fala um aspecto permanente ou momentâneo desse sujeito. No caso aqui de dias nublados são lindos, é uma opinião permanente de alguém. A pessoa acha os dias nublados bonitos, então não vão ser todos os dias nublados que vão ser bonitos. Então, nesse caso, eu tenho sujeito, verbo de ligação ou de estado e o complemento desse verbo, também chamado de predicativo no sujeito, do sujeito, mas não deixa de ser o complemento, porque os verbos de ligação ou verbos de estado, pode aparecer com essas duas nomenclaturas, eles são considerados verbos totalmente vazios. Não é como o verbo de ação, que ele precisa de uma ajuda, mas ele já traz um significado em si, como é o caso de gostar. Se você assim, gosto, você entende o que eu quero dizer, que eu tenho uma afeição por algo ou por alguém, mas já existe um sentido ali. Esse sentido, ele só precisa ser complementado. No caso de verbo de ação, não. Se você é assim, eles são, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser feio, bonito, alto, baixo. Então, o sentido, ele vai estar totalmente centrado na palavra que vem depois do verbo de ligação. Então, nesse caso, também não vai ser o nosso gabarito, e aí preciso descansar um pouco. Nós também temos um verbo aí que tem um complemento, né? Na verdade, nós temos uma locução verbal, que é quando dois verbos, eles estão juntos. Então, quando eu tenho preciso descansar, eu tenho essa locução, dois verbos que estão juntos. Mas eu preciso descansar o quê? Eu preciso descansar somente um pouco. Então, aqui também o nosso verbo intransitivo vai ser a letra A. Passando agora para a nossa próxima questão, nós temos o seguinte. A palavra pronunciamento em pronunciamento ao conselho diretor do Wall Street Journal, perdão pela pronúncia do inglês, é transitiva e exige, ou seja, a palavra pronunciamento, o que é que ela exige? Ela exige um complemento nominal, um objeto indireto, um objeto direto ou um adjetivo. Então, qual é a classe de palavras de pronunciamento? É verbo ou é um substantivo? Se for verbo, o que é que ele exige? Objeto direto ou objeto indireto? Se for um substantivo, o que é que ele pede? Complemento nominal ou um adjetivo? Então, aqui, como as meninas colocaram no chat, pronunciamento é um nome, eu vou dizer, o pronunciamento, né? Aqui é dito em pronunciamento. Então, quando ele estava fazendo seu pronunciamento ao conselho diretor do Wall Street Journal, é uma palavra transitiva, né? Ela necessita de um complemento, mas nesse caso, ela necessita de um complemento nominal. É um pronunciamento a quem? É um pronunciamento ao conselho. Então, esse ao conselho está respondendo para mim a quem foi feito esse pronunciamento. Então, nesse caso aqui, eu tenho um complemento nominal, justamente por se tratar de um nome. E nossa última questão, nós temos o seguinte. O termo destacado em
Termos gasto tanto dinheiro na construção de hospitais. Exerce função sintática de complemento nominal, adjunto adverbial, objeto direto ou ainda de objeto indireto. Então, de hospitais, qual é a função sintática de hospitais nessa oração? Então, aqui vamos observar, nós temos, né? Nós temos gasto tanto dinheiro na construção de hospitais. A palavra construção, novamente, é um daqueles casos em que nós temos palavras parecidas nos dois grupos. Então, eu tenho o verbo construir, né? Por exemplo, foi construído, a ponte foi construída. E eu tenho a palavra construção. Então, a construção, quando eu falo assim, a construção, eu posso substituir essa palavra construção por obra, a obra. Então, ali, quando eu utilizo a construção, eu estou falando de um nome. Então, quando ele diz assim, tanto dinheiro gasto na construção, ele pode substituir por na obra. Então, nesse caso aqui, nós temos um nome. Construção aqui é um nome. Na construção de quê? A construção de hospitais, poderia ser construção de escolas, construção de casas, construção de qualquer elemento, mas nesse caso aqui é de hospitais. De hospitais, novamente, vai ser um termo que desempenha a função sintática de complemento nominal, porque toda vez que, apesar de termos a preposição de, que é muito característica dos verbos, né, nos verbos transitivos indiretos, mas aqui no nome, quando eu tenho, na construção de hospitais, eu tenho um complemento nominal. Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito vai ser também a letra A. Então, lembre-se sempre, observar a palavra que vem antes. Se nós estamos diante de um verbo, nós temos um complemento verbal. Se nós estamos diante de um nome, nós temos um complemento nominal. Só retomando, verbos que pedem um complemento são chamados de verbos transitivos, sendo eles transitivos diretos ou transitivos indiretos, ou ainda os bitransitivos, que podem ter dois complementos, e quando eles não pedem um complemento, eles são chamados de verbos intransitivos. Então, são aqueles verbos que têm sozinho o sentido completo. E nós temos vários aspectos para estudar sobre verbos ainda. Esse foi mais um dos aspectos que existem na gramática para a gente estudar sobre os verbos, que é a transitividade verbal, os complementos verbais, certo? Vou encerrar a aula uns minutinhos mais cedo, porque, como dá para perceber, a minha voz, assim, ela já está nas últimas de hoje. Essa mudança de tempo sempre me atinge dessa forma. Então, peço perdão a vocês por terminar uns minutinhos antes do nosso horário final, mas qualquer dúvida, é só vocês enviarem no WhatsApp que a gente conversa e tira essas dúvidas. E na próxima semana nós continuamos ainda vendo outros aspectos que são importantes sobre a classe de palavra dos verbos. Esse material eu vou transformar em PDF e em instantes estará lá no grupo para que vocês possam fazer o download, e lembrando que a aula ela fica também lá na plataforma, então quem quiser rever depois.